Sejam bem-vindos ao canal Crescendo em Cristo. Que o Senhor seja com vocês, e que Ele supra as vossas necessidades. Hoje vamos iniciar aqui no canal Devocional, Ansiedade de Outmani. A leitura bíblica do devocional é Filipenses 4, versículos 4 ao 7. Que o bom Deus fale aos vossos corações através dessa preciosa mensagem. Dia 1. Não andeis ansiosos. Todas as pessoas almejam a alegria e rejeitam a tristeza. Para ser alegre e não sofrer é preciso não ter nenhum fardo pesado. Segundo o registro da Bíblia, há dois tipos de fardo, o dos pecados e o da ansiedade. Se o problema dos pecados não for resolvido, é impossível haver alegria. Se o problema da ansiedade não for solucionado, tampouco haverá alegria. Se o problema do fardo dos pecados for resolvido e o da ansiedade permanecer, a alegria alcançada será incompleta. Para ser feliz, o homem precisa resolver tanto o problema do fardo dos pecados como o da ansiedade. No tocante aos cristãos, o problema do fardo dos pecados já está resolvido, mas se a questão da ansiedade for negligenciada, ainda não poderá haver alegria. Se um cristão não é feliz, ele não glorifica o Senhor. A infelicidade não é a porção que Deus reparte aos cristãos. Apesar disso, quantos são os cristãos que estão sempre alegres? Deus quer que você seja seu filho, e também deseja que você se alegre sempre. Entretanto, se você não se alegrar, não terá o viver e a conduta que um cristão deveria ter. Um cristão deve alegrar-se sempre. Leiamos agora Filipenses 4, versículos 4 ao 7. E consideremos frase por frase: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Precisamos saber que alegrai-vos é uma ordem de Deus. E Deus nunca ordena que façamos algo que não conseguimos. Toda ordem de Deus ao homem pode ser executada pelo próprio homem. Aqui, Deus ordena que nos alegremos no Senhor e que nos alegremos sempre. Se alguém adora ídolos, imediatamente reconhecemos que isso é transgredir um mandamento de Deus. Contudo, se um cristão deixar de alegrar-se, será que igualmente reconhecemos que isso é uma transgressão de um mandamento divino? Já que alegrar-se é uma ordem de Deus, devemos cumpri-la, caso contrário, seremos transgressores. Alguns talvez argumentem: ninguém consegue alegrar-se a contragosto. Quando me sinto mal, como posso alegrar-me? Minha saúde não está bem, meu trabalho é difícil e ocupa todo o meu tempo, meus filhos são muitos e são rebeldes. Em tais condições, como posso alegrar-me? Realmente, há muitas coisas que nos fazem sentir miseráveis. Contudo, perceba que a Bíblia não diz para nos alegrarmos em nós mesmos, mas diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Deus não exige que nos alegremos nas circunstâncias ao nosso redor ou na nossa prosperidade. Em vez disso, Ele nos diz: alegrai-vos no Senhor. De uma coisa podemos estar certos: alegramo-nos, não por causa das circunstâncias ao nosso redor, mas por causa do nosso Senhor. Mesmo em situações difíceis, entre tristezas e lágrimas, podemos alegrar-nos, confiando naquele que nos ama e a quem também amamos. Ele, por si só, é suficiente para satisfazer o nosso amor. Ainda assim, porque facilmente nos esquecemos do que ouvimos, Paulo repete: outra vez digo, alegrai-vos. Ó! Como Deus deseja que nos alegremos! Por isso, por todos os meios, devemos alegrar-nos. Em seguida lemos: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. No texto original, a palavra moderação tem um sentido de equilíbrio, isto é, não inclinado à esquerda, nem à direita, nem a mais, nem a menos. Suponha que um cristão esteja enfrentando uma pequena dificuldade. Se a impressão que ele passa é de quem está sob a pressão de uma grande montanha, isso não é equilíbrio. A condição normal e equilibrada deve ser: embora haja dificuldades nos pressionando, ainda assim temos a alegria que o Senhor nos dá. Essa alegria é enorme, ela nos capacita a alegrar-nos dia após dia em qualquer situação. Esse é o princípio de ser uma pessoa equilibrada, conforme o ensinamento da Bíblia, e não conforme o mundo tem ensinado.
A frase "perto está o Senhor" não se refere à volta iminente do Senhor. No original grego, o sentido é "o Senhor está próximo". E o mesmo sentido de Efésios 2 e versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, e de Efésios 2 e versículo 17, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Tanto nessas duas passagens como em Filipenses 4, versículo 5, a palavra perto tem um sentido de distância, não de tempo. O Senhor está perto, está ao meu lado, por isso devo alegrar-me. E então, o apóstolo Paulo menciona o assunto principal deste livrete: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. O versículo 4 diz que devemos alegrar-nos e o versículo 6 diz que não devemos ficar ansiosos por nada. Já que o Senhor está perto, devemos alegrar-nos, já que Ele está perto não devemos ficar ansiosos de coisa alguma. Todos nós acreditamos que há muitas justificativas para ficarmos ansiosos, mas Deus não admite sequer uma única razão para a nossa ansiedade. Toda ansiedade é sem motivo, por isso Deus nos instrui: não andeis ansiosos de coisa alguma. Podemos argumentar que nossa subsistência, nossos problemas familiares e nossas dificuldades pessoais são preocupações legítimas que geram ansiedade, mas a Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Portanto, nenhuma ansiedade é legítima, nenhuma sequer é permitida por Deus. Ele proíbe toda ansiedade. Muitos acham que devem preocupar-se com isto, ficar ansiosos por aquilo, supondo que ficar ansioso seja uma espécie de dever. Alguns acham que podem parar de se preocupar com tudo, menos com aquele pequeno detalhe. Será que é mesmo verdade que não devemos ter nem mesmo uma única ansiedade? Sim, é verdade, não devemos ter nem sequer uma. Por quê? Porque perto está o Senhor. Se nos preocupamos, isso indica que não confiamos no coração nem na promessa do Senhor. Se Ele está perto, e ainda estamos ansiosos, nós estamos duvidando do poder da sua mão e da bondade do seu coração. A razão da nossa ansiedade é que não percebemos que o Senhor está perto. Esperamos que essa mensagem fortaleça o seu coração. O Senhor te abençoe e até o próximo devocional.